juventude negra, empoderada, não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade, mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. O desenvolvimento dessa música de letra pesada, Nego Max se inspirou na música I'm Not Racist, de Joyner Lucas, onde mostra a dicotomia de ideias de um branco que nega o racismo e o privilégio da sua cor, assim como um negro mostrando seus argumentos sobre racismo, discriminações e maiores dificuldades em diversos âmbitos da sociedade. Antes de tudo, para falarmos sobre a música, é importante saber que ela está dividida em dois personagens, racista, Leoma Lara, e a voz da resposta, Nego Max. Algo muito tratado na música é o tópico da diferenciação racial, que resumidamente é a falta de oportunidade que algumas pessoas sofrem por conta da sua etnia. Infelizmente, isso é algo muito comum no Brasil. Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade, mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso, guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação, isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Por mais que seja correto afirmar que somos todos humanos, sabemos também do sofrimento de pessoas há séculos apenas pela cor da sua pele, e das consequências disso. Mulheres que há séculos foram estupradas apenas por serem negras, crianças que são obrigadas a trabalhar e jovens que são mortos todos os dias. Mesmo que a escravatura tenha ocorrido há 132 anos atrás, a luta diária por seus direitos básicos ainda é necessária. Se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado, falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda estão nessa, não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados, um com o passado escravocrata e o outro com o passado escravizado. Nesse trecho, o racista impõe que lá em 1878, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a escravidão junto com o racismo foram totalmente abolidas do Brasil, sendo que na realidade a gente sabe que é totalmente diferente e que o racismo é uma construção de anos que ainda vai demorar muito tempo para acabar. Até hoje, algumas pessoas negras são encontradas e resgatadas de trabalho com condições parecidas com a de escravos. Sai da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpar os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tu pare com essas porra e obedeça às leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista. Nessa parte da música, o branco compara as mortes como iguais, mas nós sabemos que pessoas brancas nunca morreram apenas por serem brancas, e muitos jovens morrem todos os dias por conta da cor da sua pele, e por serem taxados como criminosos. Podemos destacar também o fato de muitas leis serem racistas e serem ignoradas quando o delito é cometido por um branco. Um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz entre 2018 e 2019 mostra que há 4 horas um jovem negro é morto pela polícia, e em 2020 a taxa de mortes em ações policiais era 80% de pessoas pretas. Bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto você só quer saber de droga e putaria. Que refém, cidadão de bem, hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. Acho que não resta dúvida que desde o princípio as pessoas brancas sempre tratavam os negros como ao caso, sempre taxando eles de bandidos e desonestos, sempre deixando claro que eles são o descaso da humanidade. Mas não é bem assim. Como o Nego Max mesmo disse no trecho, nós sabemos muito bem o que você faz escondido da sua família. Todos nós sabemos muito bem que, mesmo os brancos taxando os negros como desonestos, a realidade é outra. Os supostos homens de bem são sempre os primeiros a se envolver com coisa errada, sempre os primeiros a desviar dinheiro de uma empresa, sempre os primeiros a levantar a mão para a esposa.
Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu, chegou 2 vezes atrasada. Olha a tamanha irresponsabilidade, depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? Quando o racista fala, mas a conquista só vem com o mérito do trabalho, mostra a ignorância de pessoas brancas em realmente levar isso a sério. Como já foi falado, pessoas negras perdem oportunidades desde criancinhas, somente pela cor da sua pele. E é difícil falar de mérito de trabalho quando nem mesmo a oportunidade de trabalhar os jovens negros recebem. Muitos homens brancos se acham superiores por darem oportunidades a pessoas negras, até achando que eles precisam disso, mas a real é que isso se trata apenas uma forma de consertar um pouco seus pecados do passado. Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou o privilegiado, enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? Muitas pessoas brancas acreditam que cotas são atalhos, mas é real que mesmo depois de tanto tempo, pessoas negras ainda não têm acesso a um estudo qualificado. Por exemplo, sabendo da desigualdade social no Brasil, e como o próprio Nego Mac diz, cota não é esmola, é a inclusão. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto cê só quer saber de droga e putaria. A burguesia fede, cês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que cês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de reféns. Nós sabemos o quanto a cultura negra é julgada como suja e nojenta. Músicas feitas por negros, quando são cantadas por brancos, são boas. As supostas roupas de bandidos, quando copiadas por marcas de grife, são lindas e luxuosas. As tranças, que chamadas de sujas e meninas pretas, são aplaudidas em garotinhas brancas. É muito importante ter noção dessas coisas para entender o quão importante é falar sobre apropriação cultural e entender o contexto histórico de certos elementos. Eu não sou racista, eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada. Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Nessa parte da música é retratada a visão do homem branco, em que pessoas negras são vistas como inferiores e nascidas apenas para servir eles. Um exemplo em que temos até hoje são as diaristas. Grande parte das diaristas são jovens negras que trabalham em função de suas patroas brancas. Isso é uma grande consequência da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, onde os negros estariam ali apenas para o trabalho. Você é racista, igual aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história. Como já dissemos, a escravidão já deixou muitas sequelas que ainda vão demorar para ir embora. Mas por mais óbvio que seja, muitos brancos nem se esforçam para mudar a realidade atual. E, pelo contrário, mantêm os mesmos costumes repulsivos e racistas.